dia, quando me disseram, vamos à casa de Santa Rita, e aqui nós estamos, nesta manhã festiva, para celebrar nossa querida padroeira Santa Rita de Cássia. Reverendíssimo Padre Paulo Dionê, distinto pároco desta paróquia e reitor deste santuário, dedicado a Santa Rita, na pessoa do Senhor, saúdo os irmãos no ministério ordenado aqui presentes, neste santuário. Amados religiosos, religiosas, estimados irmãos e irmãs, filhos desta paróquia e de outras paróquias da cidade de Viçosa, que hoje acorrem a este santuário para celebrar a padroeira do seu município. Também saúdo os que nos acompanham pelas mídias sociais da nossa paróquia. Salve, ó Rita, fiel padroeira, salve, salve, da glória sem véu. Com as palavras deste hino, acorremos a esta casa de Deus, para louvá-lo, Ele que é a fonte de toda santidade, neste dia tão especial, por nos ter concedido protetora, tão querida, Santa Rita de Cássia. Da pequena periferia de Rocaporena, na Itália, o amor de Deus nos alcançou, através da vida humilde, paciente e santa da freira agostiniana Rita de Cássia. Sua história é muito conhecida de todos nós. Seus pais eram humildes camponeses, um casal que tinha vida de oração. Ensinaram à pequena Rita os caminhos de Deus. E desde muito cedo, Rita queria ser freira, ser religiosa, mas por outras circunstâncias, ela foi dada em casamento a um homem de uma vida pouco virtuosa. Tiveram 2 filhos, e durante 18 anos, Rita sofreu com paciência, amor e resignação, num casamento difícil, sofrendo e rezando pela conversão de seu esposo e também pela conversão de seus filhos. Após a morte do marido e dos filhos, viúva, ela abraçou a vida religiosa no mosteiro das Irmãs Agostinianas. Isso depois de enfrentar muitos desafios para ingressar no mosteiro. Resumidamente, meus irmãos e irmãs, podemos contemplar numa vida virtuosa uma mulher que, mesmo em meio aos sofrimentos, foi capaz de oferecer a Deus rosas. Ofereceu a Deus e ao próximo rosas, bonitas como essas que nós trazemos em nossas mãos. Irmãos e irmãs, gostaria de me deter nesta reflexão nos 2 títulos mais conhecidos de nossa querida padroeira. Ela é a Santa das causas impossíveis, e também chamada a Santa das Rosas, a Santa das Rosas. No mundo em que vivemos hoje, marcado por tantos sofrimentos e desafios, desde a vida pessoal, a vida profissional, passando pela família, pela igreja e na sociedade, às vezes achamos ser uma causa impossível encontrar ou reconhecer o grande tesouro da nossa vida, chamado vocação. Somente seremos felizes, e mais do que isto, faremos os outros felizes,
quando de fato descobrimos o tesouro da nossa vocação, colocado no coração de cada um de nós, por nosso Deus. No mundo cada vez mais agitado, cada vez mais distante de Deus, a nossa vocação corre o sério risco de ser colocada em segundo ou terceiro planos, e assim perder a sua vitalidade na igreja e no mundo. Neste terceiro ano vocacional nacional, nós somos chamados a redescobrir a nossa vocação, vocação de todos nós batizados, como graça e missão. A vocação é uma graça, porque vem de Deus, vem do céu, mas é também uma missão, porque exige compromisso, exige atitude, exige fidelidade da nossa parte. Que Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, nos ajude a lutar contra esta realidade sufocante de hoje, que tenta abafar o evangelho da vocação nos corações dos filhos e filhas de Deus. Mesmo em meio a uma vida de sofrimentos e lutas espirituais, Santa Rita de Cássia soube oferecer rosas a Deus, a Santa das Rosas. E nos ensina hoje a oferecermos algumas rosas a Deus e aos nossos irmãos. A primeira rosa que nós queremos aprender a oferecer a Deus e aos irmãos é a rosa do amor. Ouvimos o apóstolo Paulo na primeira leitura nos exortar: revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Um verdadeiro conselho para chegarmos ao céu, nos revestirmos de amor. Santa Rita de Cássia vivenciou este conselho em sua radicalidade, a ponto de suportar tudo, por causa do amor a Deus e do amor à sua família. Somente um amor maduro é capaz de suportar os dramas da existência humana. Olhemos para a vocação matrimonial. Muitos casamentos hoje, na primeira crise que enfrentam, já vão logo procurar o cartório para divorciar. Não procuram antes o Cristo para perseverar no amor. Durante 18 anos, Rita sofreu no seu casamento, teve paciência, porque soube amar. Somente persevera quem descobriu o verdadeiro amor. Somente tem paciência quem vive o verdadeiro amor. Por isso ela ofereceu a rosa perfumada do amor a Deus e a sua família de modo especial. A segunda rosa que queremos aprender a oferecer neste dia é a rosa da oração. E como tem faltado esta rosa no jardim da humanidade descrente dos nossos tempos. No evangelho que nós acabamos de ouvir, nas palavras sagradas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós escutamos: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. O verbo permanecer para o evangelista São João tem um sentido muito profundo. Refere-se ao modo de viver a fé através da vida de oração. Permanecer
é a capacidade de orar, de estar com o Senhor, reservar um tempo para Ele na nossa agenda, às vezes tão cheia de nada que falta espaço para o tudo que é Deus. Na correria em que nós vivemos, nem sempre temos tempo para a oração. Vez ou outra nós escutamos alguém reclamar que não tem tempo para rezar, não tem tempo para a oração. E por vezes oferecemos as migalhas do nosso tempo para o Senhor na oração. Se não permanecermos em Cristo, nós não podemos dar frutos. Se não temos vida de oração, nós não vivemos o Evangelho de Cristo. Nos ensinou São João. Desde cedo, Rita sempre dedicou-se à oração. O que ela aprendeu com os seus pais no seu lar, desde cedo. Tanto rezou pela conversão de seu marido e seus filhos, que na oração experimentou que após a morte, eles já estavam na presença de Deus no céu. No sofrimento, Rita rezou e por isso venceu. Quem reza, vence. Quem reza fica de pé diante dos sofrimentos da vida. Que ela nos inspire a sermos homens e mulheres de oração, que falem com Deus, antes de falar de Deus para as pessoas. E para concluir, a terceira rosa que nós queremos aprender a oferecer hoje a Deus e aos irmãos, é a rosa da nossa ação, da nossa atitude. Aqui nós entendemos a dimensão do testemunho de vida. Devemos nos perguntar hoje, nós que aqui estamos neste santuário, quem reza conosco de sua casa, como está o nosso agir cristão no mundo de hoje? Novamente, São Paulo, na primeira leitura, nos diz: tudo aquilo que fizerdes, em palavras e ações, seja feito em nome do Senhor Jesus. Aqui está o critério para o cristão agir no mundo. É agir na pessoa de Jesus, em nome de Jesus, in nomine Jesu, lema que inspirou o episcopado do nosso querido e saudoso Dom Luciano Mendes. Olhamos para o mundo de hoje e com tristeza encontramos contra-testemunho de muitos que se dizem cristãos, se dizem católicos fervorosos, pessoas de sacramentos, até de missa dominical, mas não agem em nome de Jesus. Não basta ser cristão dentro da igreja, é lá fora que nós demonstramos, sobretudo, o nosso testemunho. Ao chegar em suas casas, no trabalho, nas escolas, na universidade, se esquecem do Evangelho de Cristo e pautam sua vida em si mesmo ou nos falsos ídolos. Santa Rita, durante sua vida, soube oferecer a rosa de uma vida dinâmica em Cristo. Amou e serviu a todos, de modo especial aos enfermos e pobres de seu tempo. E mesmo sofrendo com estigma na fronte, conseguiu oferecer a rosa de uma vida ativa, operosa, em favor dos irmãos, por causa de Cristo. Amor, oração e ação. Eis as três rosas que Santa Rita de Cássia não hesitou em oferecer a Deus e aos irmãos durante sua vida, porque descobriu
o tesouro da sua vocação e foi capaz de deixar tudo por causa deste tesouro. Ao celebrarmos este dia glorioso e festivo, unimos nossas vozes e pedimos a Deus, pelas mãos de Santa Rita de Cássia, a graça de vivermos com generosidade e alegria a nossa vocação. Viver com generosidade e alegria a nossa vocação. Na sociedade, na igreja, na família. E sermos capazes de tudo fazer pelo Cristo. E sermos bons cristãos, católicos, amando mais, rezando mais e agindo mais em nome de Cristo. Vivendo assim, trilharemos nossa caminhada nesta terra, com o coração e os olhos voltados para o céu, onde está Santa Rita de Cássia, vivendo e intercedendo por todos nós, junto de Deus, que é bendito para sempre. Amém.